E aí galera do blog Tática do Jogo, meu nome é Sérgio, eu sou um dos colaboradores do blog, apesar de eu só ter postado um post até agora, né? Eu sou irmão do Felipe, que é o autor do blog principal, e hoje a gente vai falar sobre as eliminatórias, é isso? Eurocopa, sobre a Eurocopa. E, bem, ele vai começar explicando um pouco sobre como estão os times na Eurocopa. A gente já conversou um pouco antes e depois eu também vou fazer perguntas para ele sobre quais as chances de cada time e o que ele está achando, o que ele achou das seleções que vão participar. Então, basicamente isso. Então, vai lá, Felipe. Bom, hoje a gente vai começar, na verdade, uma série de vídeo posts que durante esses dias aí a gente vai fazer. A Eurocopa é como se fosse a Copa América da Europa. É uma maneira mais simples de explicar. Reúne Na verdade, as eliminatórias da Europa se dividem em duas partes. A primeira parte, nos 2 primeiros anos, são para classificar para a Eurocopa, que foi as eliminatórias disputadas já. Agora, depois da Eurocopa, vai começar as eliminatórias para a Copa do Mundo. Então a Eurocopa reúne as melhores seleções da Europa. Tem a Espanha, que é atual campeã do mundo também. Tem a Alemanha, que é atual vice-campeã europeia e terceira colocada no Mundial da África do Sul. Tem a Itália, enfim, tem a França, tem vários times. O pessoal até brinca falando que a Eurocopa é a Copa do Mundo sem o Brasil e a Argentina só, né? Uhum. Que realmente esses times da Europa, mais o Brasil e a Argentina, que concentram todos os títulos mundiais de Copas do Mundo. Enfim, é mais ou menos o resumo mais simples, mais básico, para o pessoal de casa entender o que é a Eurocopa. Mas assim, quanto tempo dura a Eurocopa? A Eurocopa tem mais ou menos a mesma duração da Copa do Mundo, que é um mês. Então vai começar amanhã e vai terminar só no mês de julho, no comecinho do mês de julho. Vai ser realizado na Ucrânia e na Polônia, são 2 países sedes. Primeira vez que na Eurocopa acontece isso, na Copa do Mundo já aconteceu, né, com a Coreia e com o Japão em 2002. E agora na Eurocopa vai acontecer isso também. Um pouco também do retrato da crise econômica, né? Que eles acharam melhor dividir nos 2 países para assim ter menos custo com estádio, essas coisas, para ficar num só país. Então eles dividiram em 2 países para tentar ficar menos caro para os países. E assim como na Copa do Mundo da Coreia e do Japão, são 2 países que não têm muita expressão no futebol, ou eu estou errado? São 2 países que a Ucrânia e a Polônia. A Ucrânia agora está começando a ter um pouco mais de expressão no futebol europeu. Sim. A Polônia não tem praticamente. A Polônia é quase zero a expressão, tanto é que das seleções que foi para a Eurocopa, ela é a pior ranqueada pela FIFA. Ela só está realmente porque é país sede. Entendo. A Ucrânia agora está começando a crescer porque tem o dinheiro da Rússia, da antiga União Soviética, e como foi dividido aqueles países lá da União Soviética, alguns ricos foram formados e alguns desses ricos compraram os times da Ucrânia. Por exemplo, o Shakhtar, que tem um monte de brasileiro, tem o Dentinho, que era jogar no Corinthians, tem o Wilsinho do São Paulo, o Luiz Adriano do Inter. É um time que está crescendo agora com o dinheiro investido por esse novo rico, né, que se chama. E tem como seu maior craque o Andriy Shevchenko, que já jogou no Milan, foi um dos maiores ídolos do Milan recentemente, passou por Chelsea, enfim, tem realmente uma expressão. Ele vai estar nessa Eurocopa. Ele é ucraniano. Ele é ucraniano. Ele vai defender a Ucrânia nessa Eurocopa. Apesar de já estar mais velho, mas ele vai defender, e a Ucrânia tem um pouco mais de chance de passar do que a Polônia, mas mesmo assim são 2 seleções que ainda devem muito às outras. Se você pega as seleções do Espanha, Alemanha, é muito difícil comparar com a Ucrânia, né? Mas falando nessas seleções,
que você acha sobre... O que você acha da chance que essas seleções têm na Eurocopa? Essas seleções maiores e que vêm com mais expressão aí. O que você acha? A Espanha entra como uma grande favorita, né? Não poderia ser diferente. A Espanha que é atual campeã do mundo, enfim, a base inteira do Real Madrid e do Barcelona praticamente. É atual campeã da Eurocopa também. Não tem outro jeito, vai entrar como favorito em qualquer torneio que disputar, é melhor do ranking da FIFA, enfim, vai entrar como favorito. A Alemanha entra como uma segunda força, por ser a vice-campeã europeia, terceiro colocado na Copa do Mundo, aposta muito numa base jovem e a base tem muito do Bayern de Munique, que é o vice-campeão europeu, mesclado com alguns outros jogadores, como por exemplo o Ozil, que é o meio-campista do Real Madrid, que está fazendo temporadas maravilhosas. Também podemos destacar o Khedira, também do Real Madrid, Schweinsteiger, do Bayern de Munique, atrás. E, enfim, Mário Götze, do Borussia, Mário Gomes na frente do Bayern de Munique. Enfim, uma seleção nova que pode surpreender também. A Holanda, que também entra como favorita em todas as competições que disputa, por ter um esquema sempre muito ofensivo, conta também com Robin van Persie, artilheiro do campeonato inglês da última temporada, jogando pelo Arsenal, está sendo pretendido aí por Barcelona, enfim, por vários times, Manchester City, por vários times, e sempre tem que entrar como favorito. É vice-campeã mundial. Sim. E tem um time forte. Temos, correndo por fora, eu acredito que Portugal é um time que temos que destacar com o Cristiano Ronaldo, que é a grande estrela do time. Mas Portugal tem alguma outra estrela além do Cristiano Ronaldo? Tem o Nani, que joga no Manchester, mas esse é dúvida para jogar, porque ele vem de uma contusão. Entendo. Ele ainda é dúvida para jogar. São mais esses dois mesmo, são mais centralizados para esses dois. Tem o Pepe, que joga no Real Madrid, que é zagueiro, enfim. Eles não vêm tão forte como em outras edições, mas é um time para prestar atenção. Foi vice-campeão em 2004, quando foi derrotado pela Grécia jogando em Portugal, na casa deles. O Felipão era o técnico na ocasião. E é uma seleção que tem que se abrir o olho. Também temos a França, que apesar de ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, vem com um time até bom, até jovem, podemos dizer, né? Ribéry, que joga no Bayern, é a grande estrela do time, que tem Benzema do Real Madrid também no ataque, Nazi do Manchester City. Enfim, é um time bem jovem, que não conta com contusões igual contou na Copa do Mundo, e vem inteiro para essa competição. E temos que destacar também, mas eu acho que já é um time menos favorito que os outros. E, bom, temos a Inglaterra, que tem uma série de contusões no meio campo, que, enfim, perdeu muitos jogadores importantes e vem mais fraco. O próprio técnico, que é um técnico novo, que era técnico de um time pequeno na Inglaterra, e ele assumiu a seleção, não tem muita experiência. E a Inglaterra acho que está um degrau abaixo até da própria França para conquistar essa Eurocopa. Entendo. E a Itália, né, com todos os escândalos de corrupção no futebol, de compra de jogos, enfim, aquele esquema que a Itália já está cansada de ver já. Aconteceu também nas vésperas da Copa de 2006, quando a Juventus perdeu 2 títulos, foi rebaixada para a Série A e curiosamente para a Série B. E curiosamente a própria Juventus foi campeã desse ano. Conseguiu voltar e ser campeã nesse ano, mas mesmo assim perdeu alguns jogadores. O goleiro Buffon, que é um dos mais famosos da seleção, deu uma declaração que ele não vê problema nenhum em ter compra de resultados, em jogadores se envolverem com isso, e questionado sobre se ele fazia isso ou não, ele falou que o dinheiro é dele, ele gasta onde ele quiser. Mas já está sendo investigado por estar nesse esquema também. O goleiro da seleção. O próprio goleiro. É uma visão errada no meu ver, porque se o próprio jogador já pensa nisso,
Você já pensa que não vê problema nenhum dele entrar em campo, o jogo já tá acertado, é complicado, né? Ainda mais o Buffon, que é um dos maiores goleiros do mundo na atualidade, enfim. Exato. Ele não poderia de maneira nenhuma falar isso aí nas vésperas do Eurocopa. Com ainda. certeza. Então, Mas ele foi convocado ou não? Foi convocado, não foi cortado, e ele foi convocado, e ele é da Juventus. A Juventus sempre envolvida nessas confusões. O próprio técnico da Juventus também, nessas férias, chegou a ser convidado a prestar depoimentos. Sobre esse caso Sobre esse caso. Entendi. Então, eles já prenderam alguns jogadores. O próprio capitão da Lazio, que é um time importante na Itália, foi preso. Entendi. Por poder estar envolvido nessa confusão. E a Itália chega com essa dúvida ainda no ar, né? Alguns jogadores já foram cortados, enfim. A Itália vem... Isso atrapalha muito a seleção, né? Atrapalha. Ao mesmo tempo que eles tiveram e isso ajudou, como foi na Copa em que o Brasil foi eliminado pela Itália, com o gol de Paulo Rossi, acabou com o jogo, ele estava envolvido em esquemas, ele só foi liberado dias antes da Copa do Mundo. Isso foi a Copa de 82. 82, tá. Que ele foi eliminado na Copa do Mundo e tal. Enfim, em 2006 também, a Itália acabou campeã do mundo. Com todos aqueles problemas de corrupção. Mas vamos esperar para ver a Itália, o que acontece, né? Mas você... Bem, esse assunto da Itália ainda rende um bocado aí, pelo jeito, né? Porque tá tendo muita investigação sobre isso. Mas você tocou num ponto que eu achei curioso. Khedira não é um nome alemão, certo? Ele não é alemão. Pelo jeito, a Alemanha... Na Copa de 2010... Não, ele é alemão. Ele é alemão Ele mesmo? é alemão. Ah, entendi. Ele é alemão. Porque eu me lembro que na Copa de 2010 houve toda uma discussão em torno como nacionalizar os jogadores estrangeiros, né? Isso. Tinha muitos jogadores brasileiros que estavam jogando em outras seleções. Isso. E O próprio Cacau na Alemanha. O Cacau na Alemanha. A Alemanha tem dois exemplos da própria dona da casa, Polônia, que é o Podolski e também o Klose, Mário Klose, que não são... eles são nascidos na Polônia, tá. Naturalizados, alemão, eles são da Polônia. Boateng também é de um país da África, agora não me lembro ao certo, é Gana, acho que é Gana, que o irmão dele é naturalizado pela seleção de Gana, ele é naturalizado pela seleção da Alemanha. Até aí o próprio Zidane não é francês, né? Então, assim, mas sempre houve isso. E o que você acha disso, assim, tipo, tira um pouco do patriotismo, se é que ainda existe esse tal de amor à camisa, né? Que na seleção brasileira acho que já deixou de existir, mas se é que ainda existe isso em outras seleções, você acha que isso tira um pouco, porque o cara não é do país? É complicado, né? Porque... Mas é igual você falou, um futebol como o de hoje, né? Tão globalizado e com tanto dinheiro, hoje em dia é difícil você falar que o jogador tem amor a um clube, a uma torcida, porque hoje ele está num clube, amanhã ele vai estar no outro. E isso chegou às seleções também, né? A seleção alemã, na Copa do Mundo, teve uma série de jogadores naturalizados. Outros países também, com menos expressão, tiveram jogadores naturalizados. A própria Itália, com a Mauri, que é outro brasileiro naturalizado italiano. Sim. O Thiago Motta, que agora acabou de se naturalizar, que é brasileiro também, se naturalizou italiano. Eu não concordo muito, né? Mas eu acho que tira um pouco esse brilho da seleção, né? De você representar seu país, você viver aquele clima que é especial, que é diferente de um clube. Eu acho que é fácil pra gente imaginar, porque é só a gente pensar imagina se tivesse um jogador que jogasse na seleção brasileira, mas que não é brasileiro. Né? Como é que a gente ia... Seria complicado, né? Eu não concordo com isso, vejo isso aí, enfim, uma maneira errada, mas... eu não sei, acho que depende muito tem que ter, certamente vai ter mais discussão sobre isso, porque
parece que hoje em dia é meio que moda fazer isso, todas as seleções estão fazendo, tanto é que eu achei que esse Khedira não fosse alemão por causa disso, né? Que o nome não parece alemão, mas bem, eu acho que é um assunto que é meio complicado aí, né? Tem que... Mas bacana, assim, nas seleções, então, se você fosse dar um palpite para a Eurocopa, provavelmente eu acho que eu já sei o que você vai falar, né? Espanha, mas se você tirasse a Espanha da jogada, qual das seleções você acha que chega mais longe aí? Eu acho que a Alemanha. Você acha que a Alemanha? Eu acredito muito nessa nova geração da Alemanha. Apesar de serem muito novos, podem sentir, enfim, pressão, alguma coisa, mas eu acredito que essa nova geração da Alemanha é grande favorita, não só para essa Eurocopa, mas também para a Copa do Mundo no Brasil. Certo. Que é uma seleção muito nova, até 2014 eles vão crescer mais ainda mais eles que estão nos principais times europeus, né? Sim. Estão acostumados a jogar grandes competições, grandes jogos. É uma seleção que vai amadurecer muito. Sim. E eu tenho certeza que eles vão dar muito trabalho nessa Eurocopa para a Espanha. Uhum. E entra como forte candidata minha Certo. a esse título. Certo. E não sei, uma última pergunta aí, antes de você fazer as considerações finais aí, você acha que o fato da Espanha quer dizer, o time da Espanha é basicamente a base do Barcelona com mais alguns jogadores, certo? Uhum. Isso prova que o time do Barcelona é um time totalmente completo, mesmo sem o Messi, certo? Porque a própria seleção, apesar de não ter o Messi, porque o Messi é argentino, obviamente, a não ser que ele se naturalize espanhol, né? Mas aí já não é isso. Mas apesar de não contar com a presença do Messi, a seleção da Espanha é tão forte quanto o time do Barcelona, na minha opinião. Você acha que... Eu acho que o Messi é a cereja do bolo desse time, né? Uhum. É uma cereja perfeita praticamente, né? Porque ele se encaixa muito bem no time. A seleção da Espanha que na verdade vive um dilema, né? Às vésperas dessa Eurocopa, tá mais do que claro que a dupla de zaga da Espanha vive um conflito entre eles, que é o Piqué do Barcelona e o Sérgio Ramos do Real Madrid. Eles têm um conflito e realmente eles negam, lógico que eles negam, mas dizem que essa rixa Mas existe, é uma rixa por conta dos do clubes. clube, então já vem do clube para a seleção. Sim. O que é normal, no Brasil a gente vê na lateral esquerda Marcelo, que é do Real Madrid, na lateral direita Daniel Alves, que é do Barcelona, os dois não se entendem. Apesar de ser negado, lógico, mas isso aí é óbvio que os dois não se entendem. Na seleção espanhola também, é uma rixa muito grande, porque a maioria do time é formado por Barcelona e Real Madrid. Sim. E não tem como, eles disputam o título toda temporada, 2, 3 vezes por temporada, eles vão ter uma rixa. Sim. O que cabe para eles é eles saberem dosar da maneira correta essa rixa, porque na Copa do Mundo isso aí foi dosado, foi feito de uma maneira certa. Sim. Vamos ver se nessa Eurocopa eles vão conseguir levar para campo o mesmo futebol que eles apresentam nos clubes, né? Não vão deixar essa briga atrapalhar eles. Eles têm que ser profissionais, né? Tem que ser, mas vale a pena observar esse ponto também. E outra coisa que eu queria só pra gente completar mais ou menos, a gente tem que observar o seguinte: as principais seleções favoritas ao título chegam com o mesmo esquema tático, 4-2-3-1, que é a formação que na verdade está tomando conta desse futebol mundial recentemente. Chelsea e Bayern de Munique, que decidiram a Liga dos Campeões da Europa, jogam no 4-2-3-1. Real Madrid joga no 4-2-3-1. Isso só para falar dos grandes europeus. Aqui no Brasil, tivemos ontem um exemplo do Internacional jogando contra o São Paulo, que foi o post que eu coloquei nessa quinta-feira no meu blog, falando isso. Ele joga no 4-2-3-1. O Corinthians joga no 4-2-3-1. Ou seja, é um esquema que
tem feito a cabeça dos treinadores Tem. aí, né? Tem. É um esquema que eles podem balancear. Quando o time está com a posse de bola, pode virar um 4-3-3. Quando o time está sem a posse de bola, eles fecham no 4-2-3-1 com os pontas fechando mais no meio, não avançando tanto e marcando a subida dos laterais, enfim. Que é um esquema que é mais ou menos o que eu desenhei aqui. Sim. Não sei se vai ficar muito claro para vocês, mas é mais ou menos o esquema que eu desenhei aqui, que mostra isso. E é uma, vamos dizer assim, as seleções estão apostando nesse esquema. Certo. Espanha vai jogar assim, Alemanha vai jogar assim, Holanda vai jogar assim. Isso para falar só das favoritas. A França vai jogar assim. Você conseguiria, com esse esquema que você tem aí na prancheta, escalar a seleção da Espanha, mais ou menos? Você lembra dos jogadores? Ou... Eu posso tentar. Vamos tentar. Aqui, só para dar um exemplo, né? Aqui, Casillas. Mostra um pouquinho mais aqui. Isso. Aí se você... Casillas no gol. Aqui seria... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Aqui seria Albiol, Sérgio Ramos, Piqué, lateral esquerdo, Jordi Alba, do Valência, Xabi Alonso, o Xavi, pode ser aqui. Certo. Aí tem várias possibilidades, né? Sim. Iniesta, Davi Silva, pode ser Juan Mata. E aqui é o grande dilema aqui, né? O Fernando Torres, o Soldado, mais ou menos essa seleção. A Espanha tem muitos jogadores com características diferentes que pode completar a seleção. Certo. Então eu acredito que eles vão a campo mais ou menos escalado dessa maneira. É um time muito forte. Tô vendo. É uma equipe muito forte. Mesmo com o Fernando Torres? O Fernando Torres é engraçado aí. Acho que depois que ele fez o gol contra o Barcelona na segunda partida no Camp Nou, que foi o gol que classificou o Chelsea, ele melhorou. Ele melhorou, ele ganhou mais confiança, parece, fez partidas boas pelo Chelsea. Enfim, é aquele jogador assim, não fez o gol, assim, não tá fazendo muito gol, mas também assim, não está atrapalhando o time, está ajudando, está correndo, está marcando. Entendo. E às vezes um jogador desse é importante você ter no time. Concordo. Você tem um Soldado no banco de reservas, que é do Valência, que foi um dos artilheiros do Campeonato Espanhol, entendeu? E tem o Fernando Torres, que não está numa fase muito boa. Sim. Às vezes você pode variar um pouco os dois. Sim. Colocar uma partida, dependendo da partida, colocar um, colocar outro. Aí você vai variando também. Variar o esquema tático, às vezes, também seria uma boa para a seleção espanhola, que vai ter um grande problema agora, né? Os adversários. Essa seleção já demonstrou que quando é muito bem marcada, tá encontrando dificuldades, que é o que aconteceu com o Barcelona. Sim. Também, né? E aí, pessoal, deu um probleminha na câmera, a gente falou demais Acontece, né? A câmera cortou. Então a gente vai voltar só para concluir o vídeo post. O Felipe estava falando sobre a seleção da Espanha, ele vai concluir o assunto. Então... eu tava só para fechar esse assunto, eu tava falando da marcação, né? Que a Espanha tem encontrado dificuldade na marcação quando enfrenta times que pressiona demais elas, assim, na marcação, marca muito fechado e ela tem dificuldade para fechar, para passar por essas linhas de marcação, diferentemente do Barcelona, que é um time que tem mobilidade. A seleção da Espanha não tem muita, né? Tem as posições são mais fixas. Lembrando na Copa do Mundo, por exemplo, 2010, que foi eliminado pela Suíça, e, enfim... Que empatou com a Suíça. Foi eliminado não, desculpa. Empatou com a Suíça na primeira fase por 0-0, enfrentou uma seleção muito fechada, enfim, uma campeã do mundo, empatou com a Suíça por 0-0, porque enfrentou uma seleção muito fechada. Esse eu acho que é o principal desafio da seleção dessa Eurocopa. Mostrar que pode superar uma marcação mais firme, coisa que o Barcelona não conseguiu mostrar contra o Chelsea nos 2 jogos da semifinal da Liga dos Campeões. Sim. Essa seleção tem que mostrar isso. Já a seleção da Alemanha, por exemplo, é uma seleção mais jovem, que imprime um ritmo de jogo muito mais forte,
tem um pouco mais de facilidade para passar de uma marcação mais fechada. Mas eu acho que esse é o grande desafio da seleção nessa Eurocopa. E não seria surpresa ela ser eliminada por um time até de média expressão. Na minha opinião, assim, um mata-mata. Se o time jogar desse jeito, marcando forte, eles enfrentam muita dificuldade. Entendo. Então eu acho que, e como o futebol está muito igual, aquela bola, igual o pessoal fala, né? Aquela bola, a bola, né? Sobra uma bola, pinga na área, o cara faz o gol, acabou. É a bola do jogo. É a bola do jogo, né? E às vezes pode estar pro tipo contrário naquele jogo, aí a seleção pode cair, não veria surpresa nenhuma até. Entendo. Mas eu acredito que esse seja o grande desafio da seleção da Espanha. Entendi. Bem, algo mais que você queira falar sobre Eurocopa e seleções? Não. Só para fechar um pouco a minha participação, eu queria falar pro pessoal aí que, igual eu já falei no começo, esse daqui é o primeiro de uma série de vídeo posts que nós vamos fazer. Sim. Esse papo que a gente vai ter, essa conversa que a gente vai ter, que eu vou postar em meu blog depois. Depois a gente vai falar de seleção brasileira, enfim, de vários outros assuntos aí, de Libertadores, de Copa do Brasil, e vários vídeo posts que a gente vai fazer. Lembrando que a gente pensou mais ou menos junto essa ideia para dar uma modificada no blog, né? Igual a coluna esportiva que a gente fez algumas vezes aí. Eu decidi fazer esses vídeo posts também para dar uma incrementada no blog aí pro pessoal acessar mais e divulgar o blog aí pra galera, né? Que divulguem para amigos, enfim, para outras pessoas, porque o pessoal que gosta, né? Tá vendo? Porque esse cara entende muito. Ele estuda muito, então se tem alguém que entende de tática, é esse cara aqui. táticadojogo.blogspot.com.br. É isso aí. Acessem, e que a gente vai, durante esses dias aí, vai mostrar bastante vídeo posts, vou fazer algumas análises também, uma cobertura da Euro também, tá certo. Da Eurocopa e dos jogos mais importantes para o pessoal do blog. Legal. Então, espero que vocês tenham gostado e, como ele mesmo disse, a gente volta em outros vídeo posts aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.